abrir as portas do CAPRES para nós podermos conhecer passo a passo das avaliações que são feitas rotineiramente no CAPRES. Vamos conhecer cada equipamento, cada setor, para que vocês possam conhecer realmente o que o Vasco está disponibilizando para os seus atletas. Esse é um equipamento italiano, a gente chama de célula de carga. Normalmente, os clubes utilizam o isocinético, um equipamento maior, grandão, e a gente não usa por vários motivos. Primeiro que o isocinético é um equipamento que faz sentado e o gesto do jogador é em pé com o pé no chão. Então a gente faz todas as valências físicas no equipamento. Então aqui a gente testa se essa coxa é mais forte que essa ou vice-versa, se atrás é mais forte que a outra, ou seja, mecanismo de velocidade, de força, de salto. A gente avalia se ele tem capacidade de desenvolver o movimento com equilíbrio, se ele desenvolve mais para um lado que para o outro, mais para frente ou mais para trás. Então esse também é um equipamento que a gente consegue dar para o treinador uma previsão de lesão, de mais força que o colega que é reserva ou titular, para que durante a temporada, num cartão amarelo, eu tenha condições de escanear o atleta e fornecer as informações para a comissão técnica. Esse equipamento, além desse, ele também faz o teste de salto, para verificar, no momento que ele faz a posição para o salto, a gente chama de coupling time entre uma fase concêntrica e excêntrica. É o momento da lesão. Se tiver um range grande, é porque vai machucar. E aí a gente produz um trabalho para evitar essa lesão. Então esse equipamento é um equipamento chamado célula de carga. Esse é um equipamento que mensura toda a marcha dele, a biomecânica da marcha. Então a gente faz o teste de salto nesse equipamento, ele mensura a potência. Para eu determinar, para eu poder dar um perfil para o jogador, como é que é a tolerância dele à fadiga. Aí eu desenvolvo um cálculo e passo esse cálculo para o treinador, mostrando que ele é capaz de desenvolver alta performance durante 70 minutos, 80 minutos, 90 minutos. Aí, durante esse teste de potência, eu transfiro ele para o teste de marcha, que é o teste que nós vamos fazer aqui nesse momento. Eu consigo descobrir qual é a largura do passo durante a corrida, quanto tempo o pé fica em contato com o solo, e ele vai transferindo os gráficos automaticamente para mim em tempo real. Eu venho aqui, eu tenho o teste da pisada. Através do teste dele, como é que está a situação da pisada dele, junto às informações do teste da biomecânica em movimento, o teste de potência, o teste de salto, o teste de simetria muscular, e reúno as informações para palmilhar o jogador. Por exemplo, esse jogador aqui tem um desnível na cintura pélvica, ou seja, na bacia. Eu vou produzir uma palmilha para fazer um ajuste comparado com as outras avaliações para produzir um treino no campo que seja efetivamente eficiente e que não tenha o risco maior de lesão. Essa é um trabalho que nós realizamos quinzenalmente, a composição corporal, quanto ele tem de gordura. Eu venho aqui, digito o nome dele, já tem um histórico dele armazenado. E aí eu tenho já tenho os dados armazenados, ok. E agora vai medir percentual de gordura, quanto ele tem de massa muscular, quanto ele tem de massa óssea, inclusive quanto de água, de líquido ele tem, qual é a taxa de água corporal que ele tem, que isso pode facilitar uma avaliação. Se a ingesta de bebidas que não são favoráveis ao atleta, a gente pode ajudar o atleta no aconselhamento de uma nutrição mais favorável. Então, agora, nesse momento, terminou e já vai sair imediatamente em tempo real a avaliação impressa, mensurando quanto o gráfico diário dele, de quanto ele tem de peso, massa muscular esquelética, percentual de gordura e outras coisas mais. O Vasco tomou a iniciativa de utilizar uma avaliação inédita, uma avaliação que já se usa muito na NBA, e a Geo Sports é precursora no Brasil. A gente já está trazendo para o Vasco com o objetivo de associar, as avaliações já são feitas em alguns lugares do Brasil, alguns clubes, mas a gente está tentando associar de forma compacta, de forma resumida, a ação da articulação temporomandibular, que está sendo avaliada nesse momento, a força
de alguns músculos orofaciais. E a gente vai associar ao teste da pisada que nós mostramos, né, na baropodometria, associar a unificação das lesões ascendente e da possibilidade de lesões descendentes. Em alguns momentos a gente fala que já fez tudo no atleta e a lesão não resolve, a lesão não resolve, a lesão não resolve. E aí a gente está cuidando no problema, enquanto a raiz do problema é a boca. Então parece um pouco estranho, mas não é. As avaliações são feitas de forma informatizada, com margem de erro mínima, e aí ele vai colocar um dispositivo na boca. Esse dispositivo vai ajustar a boca de forma que a força, e a gente sempre costuma dizer que os músculos posteriores são os músculos primários, motor primário de força. E aí, uma vez que a boca esteja organizada, o pé esteja organizado e todo o trabalho de potência no campo, com todas as avaliações que foram montadas, elas se associam e o atleta consegue desenvolver sua força na plenitude. Esse é o Luiz, esse é um novo parceiro do Vasco. A gente no Vasco, todos nós estamos abertos a novidades, mas as novidades que sejam configuradas cientificamente. É um doutor no assunto, doutor vem de douto do latim, vem de conhecimento. É uma autoridade no assunto, ele e o Felipe são pessoas extremamente capazes de nos fornecer informações fundamentais para o esquema de força que a gente quer montar para os atletas. Essa aqui é uma câmera termográfica, ela faz avaliações pré-treino, por exemplo, esse é um atleta que apresenta um processo inflamatório numa coxa, que a gente normalmente solicita ao treinador que ele saia do treinamento, porque ele é um provável jogador a fazer lesão. Ele, quando fica no indoor, que ele não vai para o campo, ele continua treinando, porém a gente vai atacar essa musculatura que apresentou um sinal inflamatório e a gente precisa cuidar dele especificamente. Quando tem lesão também, a gente configura previamente com a câmera, é a câmera termográfica, é uma câmera de infravermelho, ela percebe a vascularização, emite um calor, ela capta e tem que estar em igualdade de condições. Nós aqui no Capres, nós temos a seguinte mentalidade: o sucesso depende de inspiração, ou seja, muito estudo, muita dedicação, muito conhecimento, atender às necessidades científicas, mas eu acho que precisa muito mais de transpiração. O nosso propósito aqui que seja trabalhar 24 horas para atender o conforto do atleta, para que ele possa entrar no campo com o máximo possível de uma situação confortável, segura, com força, com potência, correndo o menos risco possível de lesão. As lesões, elas acabam acontecendo porque é inerente ao esporte, principalmente futebol, que é um esporte de contato. Mas quando você minimiza ao máximo isso facilita a vida do treinador. Haja vista que o treinador, para conseguir uma homogeneidade tática, técnica, ele precisa que o jogador fique o máximo de tempo treinando. Esse é o nosso propósito aqui. Os equipamentos são frios, eles não falam nada, eles não fazem nada se não houver mão de obra eficiente. É uma equipe que nós conseguimos montar com muita eficiência, uma fisioterapia com eficiência, uma musculação, uma sala de musculação com um professor eficiente, preparação física de campo com eficiência, nutrição com eficiência, e a gente está conseguindo montar um trabalho psicológico. A gente traça perfil do jogador para poder apurar o que o jogador precisa. Nós queremos atender o atleta. Esse é realmente o clássico da saúde do Capres.